Bom, hoje é dia do psicólogo e eu decidi vir fazer esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos sobre o que é essa profissão, né? Quando eu era adolescente, uma amiga me sugeriu que a gente tentasse psicologia no vestibular. E eu disse, acho que eu não vou gostar dessa profissão, ficar ouvindo o problema das pessoas. E eu achava, né, a ideia que eu tinha a respeito de um psicólogo é que ele se resumia a uma função de acolhimento, uma pessoa que ficasse ali amparando a dor do outro, né? E acho que até hoje muitas pessoas têm no seu imaginário esse tipo de ideia reduzida a respeito dessa profissão. Na minha trajetória com os estudos em psicologia, minha meta ali, quando eu me apaixonei pela psicologia, e isso surgiu a partir de uma sugestão de uma profissional em que eu me submeti à psicoterapia e ela disse: Você já pensou em fazer psicologia? Você faz assim umas interpretações bem interessantes, acho que você leva jeito. E aí eu comecei a pensar no assunto, tentei vestibular, passei e eu achava curioso que as disciplinas de peso do curso de psicologia eram biologia e história. E hoje tudo faz muito sentido para mim, né? Já há algum tempo, claro, do porquê que história é tão relevante para um estudante de psicologia. A gente ouve história durante o nosso trabalho, as histórias dos nossos pacientes, as histórias que eles contam a respeito da própria história, né? Porque existe uma forma de falar a respeito do que se vivenciou, o seu próprio testemunho, né? Vamos dizer assim. E o nosso trabalho na psicologia não é um trabalho de amparar a dor do outro. O nosso trabalho vai muito além, é um trabalho de investigação. A gente precisa estar muito atento à linguagem que o outro usa, às expressões que o outro usa, qual que é a carga emocional que é colocada em determinadas palavras ou em determinados contextos, que ele vai trazendo, ele vai construindo um discurso a respeito da sua história, no seu relato. A gente tem que perceber o que está ali, que tipo de mensagem subjetiva, que tipo de pessoa ou que tipo de estrutura psíquica faz com que ele entenda a sua história daquela forma, faz com que ele vivencie e sinta as suas vivências da forma como ele está trazendo para gente, né? E quais são as possibilidades de pontos de vista diferentes para aquele mesmo texto, para aquela mesma para aquele mesmo relato que ele traz, né? Então, no curso de psicologia, a gente estuda história e a gente passa a valorizar muito a história da humanidade, a história da filosofia, a história da psicologia, a história da saúde mental, a história dos diagnósticos psiquiátricos, né? A história do paciente, a história que é trazida às vezes pelos pais quando se atende criança, né? A história que inicia muitas vezes até mesmo da concepção daquela pessoa. Até mesmo antes do nascimento dela já se inicia a sua história, né? Aquilo que os pais esperam dela, aquilo que eles projetam para o futuro daquela criança que ainda vai nascer. Então, a história é muito importante. E o curso de psicologia e todos os estudos que que eu venho tendo a partir do curso de psicologia, né? Porque quando a gente faz psicologia, quando você atua como psicólogo, você não deixa de estudar nunca, né? Você entende que cada pessoa vai trazer uma psique que precisa ser estudada. Então, aquela ideia, aquela pretensão que se tem quando se é estudante de psicologia, de que em algum momento você vai passar a entender a mente humana, né? Você vai conseguir ter as respostas para como que uma mente funciona, como que um psiquismo funciona, essa idealização, né, essa meta, ela vai sendo reconstruída, porque você passa a entender que não existe uma forma única ou duas, três, quatro formas
de interpretar uma subjetividade humana. A subjetividade humana, ela é exclusiva. Não existe uma que se coincida com outra, não existe uma vivência traumática que vá trazer sintomas semelhantes, idênticos, né, em várias pessoas. Então, cada vez que aparece um paciente novo no consultório, a cada semana que o paciente retorna, ele traz um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua psique, sobre a sua estrutura, sobre o formato de como que ele constrói a sua relação com o mundo, com ele mesmo, com as pessoas com quem ele se relaciona. Então, o trabalho do psicólogo, ele é um trabalho investigativo, ele é um trabalho de análise, de escuta atenta, não simplesmente ao que está sendo trazido, mas como está sendo trazido, por que está sendo trazido, por que está sendo trazido naquele momento, daquela forma, com aquela carga afetiva, por que que aquele conteúdo provoca determinadas emoções ou determinados comportamentos, entende? Então, esse trabalho de estar ao lado de alguém, escutando e auxiliando esse alguém a se escutar e a fazer essa leitura de si mesmo e conseguir fazer escolhas, escolher caminhos e tomar decisões e vivenciar, né, experiências ou até lidar com determinados sintomas durante a sua vida, assim, mas com uma assinatura própria, né? Não vítima de alguém, ou vítima de uma história, ou vítima de uma circunstância, mas com o seu reconhecimento, né, no final das contas, assim, de que aquela construção, aquele quadro, aquela pintura que é a vida, que é a subjetividade daquele sujeito, tem a sua própria identificação, tem a sua própria autonomia, tem a sua decisão de ser, né? E uma posição em que ele pode e deseja ocupar na sua própria vida e na vida do outro. Então a psicologia, ela trouxe muitas mudanças de percepção de mundo e de concepção de homens para a minha existência, né? Eu começo a perceber a humanidade, as pessoas, as relações de uma forma muito rica. Eu passo a valorizar a arte, a música, a dança, a pintura, qualquer expressão artística que também representa uma expressão de parte da subjetividade daquele artista. Eu passo a valorizar esses detalhes sutis de como que as pessoas imprimem na sua vida, seja nos seus espaços, sejam na sua forma de se vestir, de se apresentar, como que elas imprimem a sua subjetividade, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus medos, os seus sonhos, né? Então, esses detalhes que antes para mim pareciam tão insignificantes ou talvez perda de tempo, né? Passam a ter muito significado quando você tem um olhar de um profissional da área psi. Você passa a entender que o sujeito, ele se comunica de formas muito variadas, muito além daquilo que ele traz verbalmente. E essa riqueza, né, de conseguir entender a subjetividade, a pessoa como algo tão complexo, como algo tão rico, como algo que tem ali alguma autonomia, sim, mas que também está inserido dentro de uma cultura, dentro de um grupo social, dentro de uma família, né, dentro de uma comunidade que tem também várias expectativas sobre ele e que tem um lugar preparado para ele antes mesmo dele vir ao mundo, que tem alguma coisa já esperando, alguma coisa já preparada. E ele vai ter que fazer para além disso, ele vai ter que fazer para além daquilo que já está pronto para ele, daquilo que ele já recebe, né, de educação, de valores, ou aquilo que ele também não recebe, porque nem todos temos e viemos de
padrões semelhantes, de estruturas semelhantes. Nós temos uma variedade imensa de oportunidades diferentes para cada um, de possibilidades diferentes para cada um, alguns com mais possibilidades e outros com menos, né? Alguns com mais recursos, outros com menos. E o que a gente vai fazer, ou o que esse paciente ele vai fazer a partir daquilo que é seu, né? Tudo que é seu, tudo que é seu, tudo que remete a esse lugar no mundo, né? Nessa sociedade ou nessa família, nesse grupo, né? Nesse trabalho. Então, a história passou a ter muito valor para mim, até a mitologia, né? Até essas formas de simbologia que o humano cria para comunicar algo, né? Que parecem, para minha mentalidade mais matemática, mais racional e concreta, né? Que eu tinha desde muito nova, parecia muito vazio olhar para algo como uma aliança, né? Olhar para algo como um patuá, como um amuleto, como um véu, né? E achar que aquilo ali tivesse algum tipo de valor. E na verdade, com a psicologia, eu entendi que essas coisas são formas de comunicação, são formas de linguagem, seja uma linguagem para o mundo, seja uma linguagem para si mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas precisam de rituais, elas precisam de simbologia para organizar o mundo para si mesmo, para organizar espaços, para organizar relacionamentos. Elas precisam desse tipo de materialização, né? Eles tornam material alguma coisa que é subjetiva, que é simbólica, e algo a nível de uma expectativa, a nível de um pacto que se é feito, né? E como que a gente vai simbolizar isso, como que a gente vai tornar isso algo mais factível. Então nós humanos estamos o tempo todo nos relacionando com os nossos objetos e com os nossos com os nossos mundos, e estamos transformando esses mundos, estamos contaminando positivamente falando, né? Contaminando no sentido de agregar valor a coisas que às vezes nem têm valor, né? Uma pedrinha, uma conchinha que tem um valor simbólico, e isso para um profissional da área psi é muito valioso, porque isso vai dizer da subjetividade daquele sujeito. Isso vai nos dar informações a respeito de como que aquele livro, que cada um, eu entendo cada um como um livro, como que aquele livro ele vem sendo escrito, como que a gente pode interpretar aquela língua que está sendo ali, aquele código que foi usado para escrever aquele livro, porque cada pessoa também traz um código muito subjetivo. O que é uma casa para um é diferente do que é uma casa para o outro, né? O que é uma família para um é diferente do que é uma família para o outro. Então é como se a gente estivesse tentando entender também no processo terapêutico, no processo de análise, qual que é a linguagem, quais são os códigos que estão ali quando a pessoa traz para a gente algo a respeito de morte, separação, algo a respeito de sucesso, de realização, de felicidade. O que significa isso para essa pessoa, né? Do que ela está falando? Porque o que eu estou ouvindo a partir da minha linguagem pessoal é a linguagem da Josiane, mas eu preciso entender o que é que aquela pessoa está dizendo a partir do código dela, a partir da perspectiva dela, e ajudá-la nesse processo. Então, uma das coisas que eu vejo que é um desafio muito grande na atuação psi é você tentar manter essa distância, você separar o tempo todo que ali se trata de um outro mundo, ali se trata de um outro universo, e você tem que acessar, você tem que se aproximar,
você talvez vá até interferir, mas isso você tem que fazer de uma forma muito ética, de uma forma muito cuidadosa, muito amorosa, muito respeitosa, e você precisa manter uma discrição no sentido de não tentar colocar o seu mundo sobre o mundo que o outro está trazendo, né? Nem na forma de ler, de interpretar, de escutar, muito menos na forma de conduzir ou na forma de acolher quando for necessário, né? Na forma de interpretar, entende? Então, o paciente, quando a gente está escutando, quando a gente quer entender, quando a gente está ali investigando um paciente e a sua subjetividade, a gente não está fazendo isso para fazer um julgamento ou para tentar impor, né, uma verdade, até porque isso também é uma coisa que cai por terra quando você se torna psicólogo, porque não existe uma verdade, né? Existe a verdade daquela pessoa e pra gente é isso que importa. Tem muita gente que fala, mas e se o paciente estiver mentindo para você, né? A mentira desse paciente também diz da subjetividade dele, mas o que importa pro profissional da área psi não é se aquilo é um fato que ocorreu de verdade, né? Aquilo ali é algo que aconteceu para aquela pessoa daquela forma, né? Ela sentiu, ela vivenciou daquela forma e é sobre isso que a gente quer saber, porque a gente está ali para conhecer aquela subjetividade, né? E a forma como essa subjetividade interpreta as vivências e as experiências que ela teve na vida, né? Então, esse desafio que é se manter imparcial o máximo possível, eu vou dizer possível, porque não dá para você ficar totalmente imparcial, não dá para você ficar totalmente imune. Eu sou transformada a cada pessoa que eu atendo. Eu sou transformada a cada história que eu ouço, né? Eu sou transformada e tocada, né? E eu me envolvo com os meus pacientes, eu construo vínculos com eles, eles não sabem, eles não podem saber e eles muitas vezes nem imaginam o nível de vínculo afetivo que eu construí ali por eles. Eu preciso trabalhar isso na minha terapia, né? Com a minha profissional, porque aí eu preciso ir limpando, né? E retirando essas projeções que eu faço também, né? Que quando chega um paciente, eu tenho que me posicionar o tempo todo como uma ferramenta apenas, né? Eu não posso me posicionar ali como se eu fosse mãe, né? Como se eu fosse amiga, como se aquele paciente ele fizesse parte do meu conjunto, do meu quadro, né? Como se eu fosse colocar ele num lugar ali especial, num lugar diferente, num lugar... E quando eu digo especial, não quer dizer que é só bom, não. Às vezes, né, pode ser um lugar que é especial, que não vai ser bom para o paciente, entende? Então, assim, eu preciso manter essa distância de não estar frequentando os mesmos ambientes. Eles me convidam para casamento, para formatura, para batizado, né? Eu fico feliz, eu manifesto ali uma gratidão pelo convite, mas eu tenho que recusar o convite. Eu não posso ir, né? Começar a frequentar os ambientes dos meus pacientes, começar a conviver com os familiares dos meus pacientes, né? Com os colegas de trabalho, com os amigos, né? Não que eu não tenha vontade, às vezes eu olho e falo, vontade de sentar com essa pessoa, ficar horas conversando com ela, deve ser muito legal, né? Nossa, deve ser muito legal viajar com essa pessoa, deve ser muito legal ter essa pessoa perto sempre, né? Isso são questões que eu preciso trabalhar para estar sempre neutralizando, né? Não que elas não apareçam, não que essas questões afetivas não vão surgindo durante o processo, porque você está se relacionando com uma pessoa e você também, que é o profissional psi, é uma pessoa, né? Então, essa neutralidade, né, ir zerando
carga afetiva, mantendo ela o máximo possível fora do espaço terapêutico. Isso é muito importante e eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Porque a gente encontra durante o caminho, assim, né? Tem aí mais de 18 anos que eu atendo na clínica e eu já encontrei pessoas fenomenais, né? E eu tenho saudade deles, inclusive tem gente que some, só vai embora, desaparece. E aí eu fico pensando, gente, mas e aí, essa pessoa, será que ela tá bem? Como que ela tá hoje, né? Queria notícia, mas não posso fazer isso, né? Isso é algo que é vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles da minha profissão, né? Que é manter essa descrição com relação a eles e manter o espaço, né? Me manter ali, o que a gente chama de setting analítico, né? Assim, me manter como uma ferramenta apenas. Eu sou uma ferramenta para acompanhá-los e auxiliá-los nesse processo de se conhecer, de ler, né, a si mesmos, até aspectos que muitas vezes estão tão ocultos para a própria pessoa, né? Outros estão tão evidentes, mas ela não está dando conta de escutar, né? Mas esse é trabalhar nesse processo como uma ferramenta, mantendo essa pessoa nesse lugar de autônoma, né, de não criar dependência com um profissional, mas ela dando conta de fazer essas leituras, de dar esses direcionamentos a si mesma, né? O outro tá ali como auxílio, o outro tá ali, o profissional psi, ele tá ali como ferramenta. Eu gosto dessa palavra, ferramenta, assim, porque te reduz, né, te coloca num lugar de insignificância mesmo, que eu acho que é importante para o nosso trabalho. A gente, o espaço, né, a vida, a história é do paciente, né? Você não é ninguém ali, você sabe muito, 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 muito pouco, né? Então, assim, o que você sabe sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre subjetividade, sobre inconsciente, sobre relações, isso aí é muito pouco perto do que o outro vai te apresentar, que é a vida dele, que é a história dele e que é o código subjetivo dele, a linguagem psíquica, né? Como que as palavras, como que os símbolos, os significados foram construídos dentro da mente, dentro do psiquismo, da subjetividade dessa pessoa que está ali se apresentando para você, né? A gente gosta de falar sujeito na psicanálise, mas vamos deixar esses detalhes de lado. Aqui eu queria trazer para vocês, assim, um pouco do que é de fato, né, o trabalho de um profissional da área psi nesse aspecto, né, pelo olhar do profissional, de como que é se relacionar com essa profissão, de escuta, né, e de acompanhamento. Não gosto muito da palavra acompanhamento, mas vamos pensar no acompanhamento como alguém que está ali a serviço, né, desse paciente, desse sujeito, enquanto ele desejar, né? Porque chega um momento também que o paciente, ele não deseja mais que você esteja caminhando com ele e ele encerra o atendimento, ele encerra o tratamento, né? Às vezes ele encerra temporariamente, às vezes ele encerra para sempre, você não tem notícia mais daquela pessoa, né? Mas eu acho que é importante que a gente consiga ficar nesse lugar de pouca relevância, né? Eu sei que é um trabalho extremamente importante, acho um trabalho valiosíssimo, acho que se todas as pessoas pudessem acessar, né, um trabalho, uma ferramenta psi na sua vida, na sua história, eu acho que a gente teria aí muito menos violência, muito menos autoextermínio, muito menos conflitos, né? Acho que a psicologia é muito valiosa em vários aspectos das relações humanas e da relação que cada um pudesse construir consigo mesmo com esse tipo, né, de acesso à área psi. Acho riquíssimo, riquíssimo.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que nós, profissionais psi, a gente tem que se retirar, se neutralizar. E isso é isso que eu chamo de se colocar num lugar de menos relevância, de menos significância, né? E é isso. Eu espero ter passado para vocês um pouquinho do que é esse trabalho, vamos chamar de investigativo, né? Esse trabalho de escuta, esse trabalho de estar ali atento a esse código, né, de linguagem subjetivo e, e do quanto que vocês podem se beneficiar, né, com o trabalho de um profissional dessa área. E quero também aproveitar e parabenizar os meus colegas, né? Dizer da admiração que eu tenho pela psicologia e do quanto que ela trouxe de enriquecimento pessoal, né, para mim, do quanto que um profissional da área psi, ele desenvolve a sua capacidade de valorizar as pequenas coisas, de valorizar os detalhes, de valorizar essas nuances que muitas vezes uma pessoa que tenha uma percepção de mundo mais racional, mais concreta, ela pode ignorar aspectos muito relevantes que podem ter um impacto muito grande na vida delas, mas que talvez por não entenderem o quanto que aquilo ali é representativo, o quanto que aquilo ali é significativo, elas deixam passar, né? Então é isso, gente. Feliz Dia do Psicólogo para nós, né? E um grande abraço para todos vocês, viu? Tchau!